Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma manhã de estudo. Estamos aqui dando início ao capítulo 8, Complexos Psíquicos. Estamos já quase no final da obra, né? São 10 capítulos, nós estamos no 8º capítulo. Hoje nós vamos conversar sobre os complexos psíquicos. O nosso amigo Jorge André, de Teresina, que vai fazer para nós, que vai facilitar para nós essa informação que nós faremos daqui a pouco, a leitura da questão do Livro dos Espíritos. E de já nós queremos desejar para vocês uma boa semana de estudo, uma semana proveitosa, que esse estudo esteja de alguma forma levando esclarecimento para todos nós, principalmente no campo da mediunidade. Então, Jorge André, como eu falei, é quem vai falar conosco sobre esses complexos psíquicos hoje. Mas começamos aqui com Dona Ivone com a questão do Livro dos Espíritos, a pergunta 21, que Kardec fez aos espíritos. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Pergunta Kardec. E aí os espíritos respondem: do ponto de vista, do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Quanto a gente tem que aprender com a espiritualidade, não é? Do nosso ponto de vista, os espíritos acatam aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, mas eles, tendo um entendimento maior dessas questões, nos dizem que sim, no nosso ponto de vista está correto, mas existe coisa aí que a gente ignora ainda, e por isso a gente precisa estudar, e não vamos ainda nesse alcance, porque se os espíritos não nos trouxerem, é porque nós não temos entendimento para essas questões. Mas existem algumas informações na doutrina espírita que podem nos ajudar a entender, a aclarar o pensamento. E essa vai ser a tarefa do Jorge André, o nosso amigo, que vai nos falar agora sobre esses complexos psíquicos. Seja muito bem-vindo, Jorge André. Bom dia, pessoal. Hoje, dia 20 de novembro, segunda-feira, eu tenho o prazer, de falar com todos vocês do grupo Recordações da Mediunidade, aqui de volta a convite da minha querida amiga Dora. A gente vai falar hoje do capítulo 8 do livro de Ivone Pereira, sobre complexos psíquicos. Realmente um capítulo assim inacreditável, extraordinário, e que eu fico muito grato de ter tido a oportunidade de conversar com a amiga Dora e, ao mesmo tempo, estudar e ler esse capítulo, bastante extensivo, mas, assim, de grandes informações para as nossas vidas. Então, eu queria começar falando para vocês, Dora vai explicar, alguns detalhes do capítulo, mas fica muito difícil a gente não falar do que a gente entende. E logo no início, do capítulo, Allan Kardec é citado, por Ivone Pereira no Livro dos Espíritos, questões 21. Só que também tem uma complementação do Livro dos Espíritos nessa coleção Filosofia Espírita de Miramês, que eu também indico a vocês tentarem adquirir. E o que seria complexos psíquicos, Onde a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar em várias obras de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. A gente vai também encontrar na literatura médica hoje, Médica, principalmente a médica, na parte psicológica e clínica, Eu vou indicar para todos nós os livros de Augusto Cury, porque é espetacular. Então, a gente pensa que os complexos psíquicos têm psiquiatria iluminada
e tem os compêndios de Joana de Ângeles, né? Então, são 2 livros que são muito especiais e que a gente deve realmente se aprofundar nisso. E aqui no arcabouço, né, na citação inicial desse início do capítulo, que é o capítulo 8, ele fala: se define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E aí Allan Kardec responde no Livro dos Espíritos, né, sobre espírito e matéria. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais, e pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos cause ao sentido. Contudo, é sempre matéria, para vós, porém não o seria. Pessoal, eu fiquei impressionado, e mesmo sabendo, né, que aqui a gente deve falar, exemplificar, né, que é o motivo do nosso estudo maravilhoso, conduzido pela Dora, e agora alguns de vocês também vão fazer, né, estudos e falar um pouquinho, que coisa boa. Os complexos psíquicos, né, eles são realmente, têm relação com o tema, né, complexos. O que são complexos? Ah, a pessoa é cheia de complexos. Exatamente, são os complexos psicológicos, são aqueles elementos energéticos que, dentro da literatura espírita e também na neurociência e da medicina espiritual, que a AME Brasil hoje, a AME Internacional fomenta para a gente, a energia é praticamente tudo, né? Então, se a gente tiver um mau pensamento, a gente contamina quem está próximo e a gente contamina a gente mesmo. Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não se prejudicar. E o que acontece aqui nesse capítulo, né, do Complexos Psíquicos, da Ivone Pereira. E a história, né, que não me cabe aqui sair aprofundando, mas sim falando desse tema, de forma resumida, né, Pedrinho, né, que ela vai falar, como ela gosta de dizer, se aproximando daquelas entidades que ela chama pelo diminutivo carinhoso, uma pessoa, né, que desencarnou, profundamente complexada por ter sido maltratado, sentido-se enganado por uma pessoa. Ele era um hortifruto, né, ele plantava verduras, criava pequenas galinhas, e ele se sentiu aí completamente, né, enganado por esse senhor no momento mais difícil da vida dele. Isso gerou um complexo gravíssimo, em alto grau de energia, né? Gerou ódio, gerou raiva. E aí, quando a gente gera raiva, gera ódio, e ao invés da gente gerar forças positivas, energias positivas, a gente acaba baixando nossa vibração. E hoje, dando um exemplo bem assim, rudimentar, né, dos seres que às vezes convivem com a exemplo dos cachorrinhos, né, nossos irmãos sencientes, eles às vezes adoecem quando a gente trata mal, entram num grau de estresse. O estresse hoje é mapeado psicologicamente e espiritualmente como uma doença, né, de excesso de energia do presente, e eles adoecem, baixa a imunidade, né, e aí entram em colapso e às vezes até morrem, né? Então a gente tem que ter cuidado com os nossos complexos psíquicos, porque na maioria das vezes, né, tanto das pessoas, nossos irmãozinhos que têm questão de suicídio, aquelas doenças que não se curam, na questão das nossas depressões, né, doenças do psicológico, elas partem, né, da nossa falta de cuidado, né, do nosso falta de alto amor. Então, aí esses complexos psíquicos começam a se impregnar em nossa matéria, em nossa mente, em nosso corpo mental, e aí vocês vão ver o belíssimo capítulo que é esse capítulo 8, na história, né, dessas influências dessas entidades, que somos nós, ao desencarnar, com esses complexos psíquicos,
atingindo ambientes e pessoas, e adoecendo tanta gente que já desencarnou, lá amarrada àquele ambiente, como aquelas pessoas que estão vivenciando aquele ambiente encarnado. Isso se dá por isso tem uma correlação quântica energética tão grande que às vezes as pessoas não melhoram. Então, o trabalho da Ivone me surpreendeu, eu fiquei assim, realmente é uma sumidade a gente estudar a Ivone Pereira e parabenizar a Dora por isso, porque a gente vai enxergando o quanto que é demorado o processo de conscientização. Aqui, na questão do complexo psíquico, as entidades, como parece aqui, né, José Anchieta, na sua presença ainda como uma pessoa de corporena, né, um, uma pessoa lúcida, uma pessoa amorosa de um trabalho, ele se vinculou ao processo aqui do Pedrinho, né, que desencarnou com crises renais, com câncer generalizado, e que esse complexo no Pedrinho, que a Dora vai explicar melhor, estava afetando tanto, e ele não tinha nem preparo por falta de conhecimento, e ser socorrido, como às vezes a gente socorre nas nossas reuniões mediúnicas. A caridade, né, a afetividade, o acolhimento espiritual é tão delicado que ele não nos permite que a gente agrida o ser desencarnado. Então foi feito todo um trabalho, né, de inversão do complexo psíquico, cativa, cativar, né, você acolher, né, o acolhimento, né, o amor incondicional, né, a presença de Ivone ali desdobrada todos os dias ou todas as semanas, com aqueles médios que estavam interferindo, uma verdadeira novela espiritual, uma verdadeira socialização do processo de consciência da morte, cura, acolhimento, e vocês vão ver até a questão de um processo de recondução do processo de autoestima, né, porque se desenrola de uma forma brilhante esse capítulo, onde a pessoa perde tudo, e no momento que ela perde tudo, ela ainda é traída por quem fazia relação de comércio por ela, que é o caso do Pedro. E aquela casa hoje, né, de uma forma brilhante, né, uma casa hoje se apresentando lá de uma forma, quando a médium chegava naquele terreno, tinha justamente a casinha simples desse Pedro, que ali desencarnaram por um processo de complexo psíquico altíssimo. Então eu não vou mais fazer a correlação, né, do desenrolar da história, que vai ficar com Dora, mas vou falar para vocês o seguinte: aqui ela cita também a crise da morte, né, de Ernesto Bozano, e algumas obras maravilhosas que a gente tem, né, voltei, que eu estou citando por minha livre vontade, e outros livros belíssimos, né, que a gente passa a ter consciência plena e quebra esse tabu, né, da morte como um elemento assim um pouco distante da gente, mas que está toda hora perto da gente. O que é que eu acho que a gente deve falar aqui para vocês? Vou citar esse livro, Jesus, né, A Inspiração das Relações Luminosas. Eu acho um dos livros mais interessantes desse novo milênio. Eu indico esse livro para o Evangelho, é um livro de cabeceira, é um livro de tratamento espiritual. Eu indico ele para os psicólogos, para os casais, para os professores. É um livro que vai mudar a vida da gente, porque é escrito numa dimensão tão sutil e tão simples de se entender, que vocês vão ver aqui. Eu vou dar aqui alguns pontos que eu acho que são elementos que vão diminuir o complexo da questão do complexo psíquico, né? Então, quais são os elementos que nos convidam à diminuição desse complexo psíquico? São elementos comportamentais que afastam, né, que nos aproximam da lei de amor. Mas se a gente se afastar da lei de amor, eu até coloquei uma observação aqui no capítulo da Ivone Pereira, como resumo desse complexo psíquico, são duas coisas. O amor e o perdão são as duas grandes forças de Deus, que nos passa para superarmos os nossos complexos psíquicos. Então, pessoal, já basta a gente parar
por não querer amar. Vamos amar a gente mesmo, vamos tentar amar o próximo na medida que a gente se ama e vamos perdoar. Porque, assim, isso vale para todos nós, né? Se vocês estiverem assim, Jorge está passando essa ideia, será que o Jorge ama o suficiente? Não. Eu ainda não me amo o suficiente. Tem várias coisas em mim que eu queria amar mais. O Jorge consegue amar a família dele, a esposa dele, as pessoas que consigo um pouco. Posso melhorar muito. E você já perdoa? Perdoa. Você perdoa o tanto que você imagina que seja o perdão? Não sei. Eu não sei porque ninguém sabe se a gente veste máscaras de perdão, se a gente veste máscaras de desculpa para ficar tudo bem, né? E a gente continuar cobrando do outro aquilo que a gente não consegue resolver na gente. Isso verdadeiramente eu não sei. Mas tem uma coisa que me consola muito no Espiritismo, é quando você lembra que alguém fez um mal a você, que você só lembra da historinha, mas o seu coração não mexe mais, o seu fígado não entorpece, o seu estômago não arde, é porque você já perdoou, né? E eu estava falando com a Carlete um dia um desses programas que também, agora na sexta-feira, né, sexta-feira passada, que faz parte do NUSC, né, que é o Núcleo Cristão Esperança, do nosso querido Eurípides e tantos outros, também instrumentalizado por Dora. Eu falando com Carlete, psicóloga, ela estava falando que o corpo, né, o corpo sente aquilo que é nosso corpo mental, nosso corpo psicológico também, né, às vezes não consegue ainda lidar, mas que é um processo educativo. E, voltando para os complexos psíquicos, o que é que eu acho interessante falar para nós nessa live, né, que é o capítulo 8 do livro de Ivone Pereira. São para a gente se livrar, né, e tentar tratar, reeducar, né, esses complexos que cada um de nós traz, é a gente tentar se aproximar da lei de amor. E o que é que faz a gente se ligar ao complexo? Exigir de você condutas e sentimentos que ainda não suporta. Eu fiz assim uma anotação aqui para passar. Apenas para passar uma imagem real de si aos outros, nutrir a ilusão de que pode mudar as pessoas mais próximas do seu círculo de afetos. Então a gente quer nos iludir. Então a gente tem que enfrentar a nossa sombra, né? Então se a gente continua nos iludindo, a gente aumenta nossos complexos psíquicos. Sentimos-nos responsáveis pelas escolhas daqueles que você ama. Porque só a gente não consegue nem ser responsável consciencialmente pelas nossas escolhas e a gente quer se responsabilizar pelas escolhas dos outros, né? Isso, isso é um grande problema que nos afasta do nosso amor, o amor de Deus, e aumenta nossos complexos psíquicos. Usar a carência para justificar atos infelizes na sua convivência humana. A carência é uma doença da alma psicológica que gera um complexo psíquico. Então a gente tem que trabalhar, porque o carente, aquela minha carência, ela é infinita. Quanto mais a gente exige do outro aquilo que a gente pensa que vai fechar esse buraco da carência, mais a gente maltrata o outro, mais aumenta a nossa carência. É um complexo psíquico horrível. Então, assim, no caso do capítulo 8, o Pedrinho estava o quê? Nutrindo ódio, um ódio absurdo, não perdão, porque ele se sentiu enganado por um senhor lá, né, que era italiano, que ele vendia a produçãozinha dele de fruta, né, hortifruta, e o cara, quando ele mais precisou, que ele adoeceu, o cara foi lá cobrar tudo, tirar tudo dele. Ele já era viúvo, já estava sofrido, né, então ele sentiu um ódio muito grande. Então, quantas vezes, né, a gente tem uma trajetória aqui para ser uma trajetória de pessoas humildes, no sentido tranquilo da palavra, né, não humilde de ser pobre em todos os sentidos, mas aquela pessoa humilde, fortalecido, né, na sua convicção de virtude, né? E a gente, às vezes, por uma raiva, por um sentido de traição, de tudo, a gente perde a nossa reencarnação, desencarna, fica lá como um suicida inconsciente, vibracionando, né?
mal, a gente não consegue sair daquele ambiente, quem está naquele ambiente adoece, como é o caso desse capítulo. Acreditar que veio a esse mundo para sofrer e que a felicidade não é algo para quem está reencarnado. Isso é uma grande ilusão, né? Aquele ressentimento, aquela coisa de pensamento totalmente fora da realidade. É um complexo psíquico. Desistir de perseverar, falta de perseverança na busca de suas metas diante dos primeiros golpes de decepção. Quantos de nós, né, espíritas, católicos, seja lá quem for, cai em profundo desespero quando a gente tem os golpes que a gente não consegue? Eu estava fazendo uma reflexão. A gente tem que lutar todo dia, fazer orações, se ajoelhar, se for o caso, né? Pedir fervorosamente, né? E o nosso corpo, ele é tão quântico que dependendo de alguns pontos que a gente toca, que a gente ora, quando a gente junta as mãos, esses chakras, né? Esses microchakras das mãos, dos dedos, se conectam ao macro-universo com uma forma diferente. A gente está longe de saber disso, ou longe de se aprofundar nisso. Então, a gente também tem que acreditar que a felicidade não depende de ninguém além de nós mesmos. Então, quando a gente começa a acreditar que a nossa felicidade depende do outro, é um complexo psíquico. Então, você vai ter a coragem de colocar a sua felicidade na mão do outro, onde você não consegue nem enxergar dentro de você o que é bom e ruim, e o outro que é, às vezes, superficial na sua vida vai ter essa missão. Então, isso é um complexo psíquico que tem que ser trabalhado. Estabelecer uma conexão com seus relacionamentos entre amor e sacrifício, disponibilidade e servidão e ausência de frustração. Então, assim, a gente tem que começar a se aprofundar um pouco mais nesse quesito do que nos gera complexos psicológicos, né? Tipo assim, é minha cor, é minha estatura, é minha condição social, é o bairro que eu moro, é a condição que eu vim, né? Então, a gente tem que começar a fazer essa autoanálise, né? Outro fator que nos afasta da lei do amor. Comportar-se na vida para agradar todas as pessoas. Como se isso fosse trazer reconhecimento, retribuição e afeto. Vai trazer raiva, insatisfação, revolta, porque a nossa missão na vida não é agradar todas as pessoas. É fazer nosso melhor, conhecer a nós mesmos, nos amar e amar o próximo. Entendeu? Se você não faz esse exercício, se você não faz isso com você, como é que você vai ter uma autoconsciência para amar o próximo, para agradar o próximo, se você não faz com você? Ter dificuldade em dizer não. Quantas pessoas sofrem por dizer sim, sim, sim para tudo? Diga não, se valorize. Você tem um dia planejado para você, alguém pediu um favor, para aí. Vou fazer, posso fazer amanhã, né? Então, assim, você tem que cuidar um pouco de você. A gente estava falando, né, dos sentimentos com a, com a Carlete Espíndola, psicóloga né, desse programa do NUSC. A vaidade, né, às vezes, até o egoísmo, eles vêm no anverso desses sentimentos para você ter amor próprio e você ver o mundo e se alegrar o mundo. Ah, eu sou religioso, eu não posso ser bonito, eu não posso me tratar, eu não posso cuidar do meu cabelo, não posso cuidar dos meus dentes. Tem que ser uma pessoa simples, humilde, esfarrapada, não. Não é nada disso. Está caminhando por, né? A gente não tem a imagem do Cristo, o mais simples, né, singelo, amoroso, de um olhar doce, sereno, né? Então, assim, a natureza cuida da nossa beleza interior e a gente tem que cuidar da nossa beleza exterior, dos nossos, das nossas qualidades. A gente passar o universo não é assim, a natureza não é assim, não é abundante, nos dá, nos serve. A gente tem que fazer a mesma coisa. Passar a beleza, passar o bom humor, passar a fé, passar a realização. Isso são, isso são virtudes de Deus, né? Então, experimentar constantes mágoas por causa das suas expectativas muito elevadas na convivência. Então, tudo que o outro não faz, você se magoa. Tudo que o terceiro não faz, você se magoa. Para de colocar expectativa na ação dos outros, né? A frustração é algo
em cima de uma coisa terceirizada emotivamente. Então, manter relações tóxicas para não perder alguns ganhos secundários. Pessoal, nada tem preço se não for saudável. Então, cada um faz sua reflexão. Isso nos afasta da lei do amor, isso é um complexo psíquico. Sofrer porque você gostaria que as pessoas sentissem o mesmo que você, mas elas não sentem. Se preocupe com o seu sentimento, com a sua emoção, com a sua afetividade. Vá conscientizando isso, que já é de grande valia. Você imagina se você não consegue controlar nem as suas emoções, nem seus sentimentos, né? E nem a sua afetividade, como é que você quer controlar do outro? É ilusionismo, né? É sofrimento desnecessário. Então, esse sofrimento, falta de consciência da realidade básica das energias psíquicas, é complexo psíquico. Confundir karma com planejamento reencarnatório, suportando relacionamentos destrutivos. Então, estudar. E quando você não estuda, seja qual for o seu estudo, você se sente complexa, você tem um complexo de inferioridade. Alguém sempre sabe mais do que eu, alguém sempre é maior do que eu, né? Então, estude. Você recebeu a mesma mente, o mesmo corpo, né? E seu espírito que é que você vai fazer a diferença com o seu espírito. Acreditar que alguém pode viver na vida física sem obsessão. Isso aí é uma frase da Hermans que eu acho interessante e que tem a ver com complexos psíquicos, né? Então, minha vida é uma maravilha. Então, tem 10 coisas boas durante o dia. Acontece uma coisa errada, pronto. Né? É obsessão, nada presta, meu relacionamento não tá bom, a vida se acabou. Peraí, pessoal. Complexo psíquico, né? A ser trabalhado. Transferir a responsabilidade dos seus comportamentos e sentimentos para causas que não se justificam e são frutos de juízos ilusórios ou místicos. Então, assim, tem gente que começa a confundir tudo, né? Esse ano a minha vida não foi boa porque a Lua que estava em Saturno gerou. Peraí, pessoal. Vamos ter consciência e sair desse sei lá, sarapatel de misticismo, né? Então, se você é católico, estuda lá o catolicismo, vai para a missa, estuda todos os livros católicos, passa a questionar, participa de grupos de estudo. Se você é espírita, faça a mesma coisa, né? Mas ficar misturando as coisas, inventando um monte de coisa que não se justifica, né? Peraí. Aí também é transferência de responsabilidade, consciência de aprendizado, como gera complexo psíquico. Desrespeitar os seus próprios limites, implementando rigidez em sua conduta. É a famosa rigidez cognitiva, porque você não se respeita, e a partir daí essa rigidez vai te dar um monte de travamento, não sei o que estou dizendo, essa trava, né, nesses livros que a AME Brasil publica, na parte das doenças psicológicas, né, eu estava lendo hoje sobre Alzheimer, sobre demência, pessoal, é impressionante, né, como a maioria dessas doenças são fugas psicológicas, são culpas conscienciais não trabalhadas, e você vai gerando aos poucos, ele até chama lá umas palavrinhas lá, a micro quebra de elementos, né, quânticos neurais dentro do seu sistema nervoso. Você vai fragilizando, afrouxando, você fica uma pessoa doente. E você vai perdendo essa correlação e vai tendo essas doenças. E isso também começa pelos complexos psíquicos. Valorizar a opinião de quem não conhece os detalhes da sua vida pessoal. Isso é extremamente importante. Por que a gente dá tanta importância a terceiros, né, que não nos conhecem, e até a gente deprime por uma opinião errada de terceiros? Eu vi aqui, com todo respeito à família, né, um caso aqui na nossa cidade, muito grave, eu não vou nem citar a área para não ter correlação,
um profissional cometeu, né? Através da fragilidade, através desse ponto aqui, desse complexo, né? Psíquico. Um terceiro falou mal da profissão dele, de um ato que gerou o falecimento de uma pessoa da área da saúde. A pessoa teve um problema grave, né? Deprimiu tanto a pessoa responsável, a pessoa cometeu, né, um ato contra a sua própria vida. Então, olha como é grave, né? Então, a gente tem que estar toda hora trabalhando a nossa fé, a nossa oração, o nosso contato com Deus. Todo mundo erra, pessoal. E, às vezes, aquela comunicação mediúnica, daquela criancinha, daquele ser que desencarnou através de uma cirurgia, através de um acidente, diz, olha, não foi culpa de ninguém, estava no meu processo reencarnatório. E dá detalhes precisos disso. A gente tem que começar a acreditar mais, né, na vida eterna, nessa vida espiritual. Cuidar um pouco da nossa saúde mental, evitando esses complexos psíquicos. Então, valorizar a opinião de quem não lhe conhece, isso não é saudável. Adotar hábitos que o apresentem como vítima ou como pessoas boazinhas. O vitimismo nunca leva ninguém a canto nenhum. Pelo contrário, leva a depressão, leva a problemas psicológicos, e esses complexos estão ligados ao complexo psíquico, né? Não colocar limite nos relacionamentos, permitindo invasões e abusos. Então, assim, começa a dar limite, né? Não é porque você gosta de uma pessoa que convive com ela, que ela tem o direito de invadir sua privacidade. É Deus agora? Ah, você fez algo errado, muito sutil, um vício moral seu. A pessoa chega e diz, olha, que coisa feia você fazer isso. Pois é, assim, você tem que dar liberdade, né, e dar um limite. Não é assim nem assado. Então, se você começa a não controlar isso, a não ter esse limite, você se prejudica, né? E a pessoa se torna como se fosse superior a você. Ciência. Ou você acolhe quem você vê, o viciado, que pode ser a gente mesmo. Então, que companhia é essa que você tem? Quando você erra, é apontado o dedão. E quando você acerta todos os dias, não é agradecido, não é feito aquele acolhimento afetivo. Então, a gente tem que repensar nossas relações, né? Que a gente não coloca limites, né? Conscienciar disso, que é um complexo psíquico. Alegar que os problemas graves com o corpo existem em função das influências espirituais. O problema grave com o corpo é grave porque a gente não faz atividade física, porque a gente procrastina as alimentações saudáveis, porque a gente não larga nossos vícios. Isso é um complexo psíquico. De quê? De prolongar o enfrentamento dos bons hábitos. Perder seu equilíbrio porque alguém que você ama não está bem. Então, assim, mesmo se essa fase sendo bastante difícil, né? Quem que hoje não perde um pouquinho da sua estabilidade quando vê alguém que você ama não está bem? A gente tem que ter fé, fazer nossa parte, fazer nossas orações e acreditar também na capacidade divina de nos ajudar e ajudar aquela pessoa. E aqui a gente tem uma frase terapêutica que eu acho interessante para esse assunto de hoje, né? Que é: peça a demissão do cargo de Deus. Pare de tentar controlar tudo e a todos. Então, essa tentativa, essa rigidez cognitiva que a gente tem de querer ser melhor do que os outros, controlar tudo ao nosso redor. Algo acontece de errado, a gente já está, meu Deus, Deus controla, é a responsabilidade de Deus, é o Criador de tudo, de todos. Coloque sua vida, sua fé, seu amor para Deus. Então, pessoal, essa é minha colaboração com o estudo de hoje, né? Espero que vocês tenham uma excelente semana, né? Estamos aí nos últimos 10 dias do mês de dezembro, né? Mês de novembro. Então, uma semana maravilhosa, que a gente possa ter Deus em nossos corações, hoje e sempre, né? Como uma frase que eu sempre gosto de colocar no meu Instagram, né? No meu WhatsApp. É uma frase do José de Paiva Neto, da LBV. Perto de Jesus, longe dos problemas. Conectados com Deus, nosso micro-universo, que é o nosso corpo, com essa universalidade, nós podemos amar mais e ter menos complexos psíquicos, tá bom? Cheiro no coração, excelente semana e obrigado, Dora, e vocês pela paciência.
Que maravilha o estudo proporciona, né? Muito boas informações para a gente ir digerindo aí durante a semana, assistindo com calma, fazendo nossas anotações, nossas pesquisas. Qualquer coisa, vamos lá no grupo do WhatsApp, colocar alguma interrogação, algum complemento, que é muito importante essa interação, né? Que a gente esteja fazendo dentro do grupo, porque afinal ele foi criado para esse momento. E vamos aqui encerrando esse trabalho, lembrando que na próxima segunda-feira nós estaremos concluindo esse capítulo 8, com o relato que Ivone traz dos casos de adoecimento que ela acompanhou, que tem relação com esse capítulo, com essa fala do Jorge André. E se Deus quiser, na próxima sexta-feira, dia 24, vamos aqui acenando para o pessoal. Nós temos nosso seminário, vamos nos preparando. Aqueles que vão participar facilitando e aqueles que vão participar assistindo. Então, que a gente tenha uma boa semana, uma semana repleta de muita coisa boa, de muita gratidão, de muita disposição no campo do bem, que tudo isso é muito abençoado por Deus. Muita paz, meus amigos, e até o nosso próximo encontro.